Olá, boa tarde, graça e paz do Senhor Jesus Cristo. Eu sou o pastor Eduardo e este é o nosso programa Conversa Teológica. Nós estamos falando diretamente da Capela Irma Quadros Estevanato, que fica na Igreja O Brasil para Cristo no Mandaqui, Casa de Oração para Todos os Povos. Nossa igreja fica localizada à Avenida Ultramarino 616. Nosso pastor sênior é o pastor Joel Estevanato, que dirige a igreja juntamente com a sua esposa Leonor. Estamos iniciando com um pouco de atraso, eu peço desculpas, porque tivemos problemas técnicos, mas estamos iniciando o nosso programa aqui com a presença do meu querido amigo, pastor, professor, palestrante e mais uma pequena sequência, Ademir Goulart, que pertence à comunidade Hebron e tem nos abençoado fazendo a análise do livro do profeta Daniel. Hoje, aliás, nós vamos ver os capítulos 11 e 12, se Deus quiser, para fechar esse livro. E você poderá consultar na internet, porque fica gravado no nosso canal, Mandaqui Online. Você poderá consultar a hora que deseje, o capítulo que desejar consultar. Eu vou passar a palavra ao pastor Ademir para que ele dê a sua saudação inicial e, a seguir, faça a oração para iniciarmos o nosso programa. Pastor Ademir. Amém. É uma honra, mais uma vez, estarmos aqui. Amém. Falando do livro de Daniel, que é um livro maravilhoso. Verdade. É um livro fantástico. Existe tanta profundidade nesse livro que nós poderíamos gastar muito tempo, né? Mas graças a Deus tem dado esse tempo para nós. Amém. Eu vou fazer esta oração agora e pedindo a orientação de Deus para que nós possamos sintetizar bem o capítulo 11. Não é fácil. Não é fácil, o capítulo 11 é complexo, mas nós temos que compactar ele ainda mais, temos que deixar ele bem reduzido. Né? Senão os irmãos vão ver o programa só no céu. Depois. Por toda a eternidade. Amém, glória a Deus. Vamos orar então. Senhor Deus, Pai querido, Deus maravilhoso. Amém. Senhor, tantas maravilhas que o Senhor criou. Amém, tantas Deus. Maravilhas Amém. que o Senhor tem nos dado. Glória ao teu nome. Nós glorificamos a Ti, Senhor. Aleluia. Peço a Deus, em nome de Jesus, que o Senhor abra o nosso entendimento. Amém, Deus. Daqueles que vão ver, assistir, ouvir este programa. Amém. Que estas pessoas tenham o seu entendimento aberto para compreender a Tua palavra, Senhor, para compreender a profundidade daquilo que o Senhor quer nos passar. Amém. Deus, em nome de Jesus, eu peço que o Senhor abençoe este programa, Aleluia. abençoe a direção do programa, Amém. com a Ângela Vautier, com o nosso irmão Paulinho e toda a equipe técnica que nos ajudou. Também peço a Tua bênção para o pastor Carlos Eduardo, Amém. que o Senhor o abençoe nessa jornada de ensino da Tua palavra. Amém. Nos abençoe, Deus, em nome de Jesus. Amém. Então vamos, pastor Ademir, sem mais demora, para o capítulo 11. Se você está com a Bíblia em casa, poderá abrir no capítulo 11, deixar ali para qualquer consulta. Pastor, o que nós temos no capítulo 11, que possamos fazer aí um resumo para o povo? Um resumo do capítulo 11. O capítulo 11 realmente ele é bastante complexo, mas é um capítulo de muitas guerras, muitas lutas, muitas batalhas, principalmente depois do versículo 3, do versículo 4 em diante até o 45, é um capítulo que vai travar muitas guerras e são importantes, porque Daniel teve essa visão muito tempo antes. Dessas guerras. Dessas guerras acontecerem. E tudo aconteceu
minuciosamente, como preveu o profeta Daniel, é claro que inspirado pelo Espírito Santo de Deus. Então esse capítulo 11, ele foi escrito em 536, que foi o ano em que, no final, foi o ano em que morreu o profeta Daniel. Então ele escreveu bem no finalzinho da sua vida já, ele escreveu esse capítulo. E esse capítulo ele fala sobre os 2 primeiros versículos, vamos dizer assim, fala sobre o Império Medo-Persa, que o Império Medo-Persa seria destruído. E realmente foi isso que aconteceu, né? O Império foi destruído, Alexandre o Grande, que era pupilo de Aristóteles, né? Como nós já falamos aqui, comentamos aqui em algum programa. Algumas vezes. Algumas vezes. Sim. Então, Alexandre o Grande, ele entra na história do Império Medo-Persa para destruí-los, para aniquilar esse império, que foi um império importante, principalmente com Ciro, porque Ciro, em Isaías, é chamado de servo de Deus. E aí é interessante, né? Mas nós não vamos voltar a isso. Então, veja bem, o Império Medo-Persa acaba e aqui é declarado no versículo 2, te declararei a verdade. Isaías 44, 7 faz uma referência a isso. Eis que ainda 3 reis estarão na Pérsia, e o 4º rei acumulará grandes riquezas. Esse 4º rei é o rei Assuero, aquele mesmo que se casa com Esther. Não nessa época aqui, um pouco mais adiante, né? O rei Assuero. Então o Império Grego, ele tem início aí no versículo 3 e vai até o versículo 45. E ele descreve muitas batalhas do norte contra o sul. Por quê? Alexandre o Grande, ele tem uma conquista fantástica. Ele conquista todo o Oriente Médio, a parte do Egito, ele conquista toda aquela região, inclusive onde está Israel, né? A Macedônia, ele conquista tudo aquilo ali. E só que ele morre novo, ele morre com 33 anos, como nós já falamos aqui. Quando ele morre, ele não deixa herdeiro, nenhum herdeiro. Então, ele não deixa descendência, logo ele teria que passar, devido à gravidade da sua doença, ele teria que passar o império para os seus 4 generais. Ele reúne os 4 generais e divide o território com esses 4 generais. A princípio parece que vai dar tudo certo, mas tem aquela história, né, de a pessoa sempre acha que a grama do vizinho é mais verde, né? Então a pessoa, Verdade. Né? Aí a pessoa, ela tem um grande território, mas ela ainda quer conquistar mais um pedacinho e ela quer se igualar a Alexandre, e é impossível se igualar ao Alexandre, né, o Grande. Mais ainda, pastor, perdoe, mais ainda se aquele seu vizinho se mostrar fraco, se mostrar vacilante, se mostrar desprevenido, aí ele entra mesmo e domina tudo. E foi o que aconteceu, porque ele divide entre 4 generais, que é Cassandro, Lisímaco, Ptolomeu e Seleuco. São 4 generais. 2 generais se destacam, 2 agora reinos, né, se destacam, que é o reino Seleucida, de Seleuco, e o reino Ptolomaico, de Ptolomeu. Né? Okay. Esses 2 se destacam. Os outros 2 foi o que aconteceu, eles se enfraqueceram. Eles pegaram o território ali da Macedônia, da parte oeste, né,
E eles pegaram aquele reino, aqueles dois reinos ali, mas parece que eles não tiveram tanta ousadia ou coragem e acabaram se ficando desprezados, né? Porque o reino leste, o reino de Seleuco, era um reino muito grande. Eu até vou pedir para... Nós temos aí um quadro que o senhor ficou de mostrar. Isso. Eu tenho um quadro que eu gostaria que, se for possível, o quadro 4. Número 4. Se você puder, Ângela, colocar quadro 4, isso já vai abrir um pouquinho mais o nosso entendimento, a nossa visão. Então lá estão, olha, os 4 generais: Seleuco, Lisímaco, Cassandro e Ptolomeu. Ptolomeu na região do Egito, Cassandro na região ali da Macedônia, né? E Lisímaco com aquela porção próxima ao Mar Negro ali. Agora, veja que Seleuco, ele recebeu um território enorme, um território muito grande. E Ptolomeu ficou com a região do Egito, né? Então, esses dois, eles tiveram uma ousadia maior em tentar conquistar. Então, houve muitas disputas entre o Reino do Norte e o Reino do Sul, que é descrito no capítulo 11. Sim. Agora, o interessante é você notar nesse gráfico que entre esses dois reinos está Israel. E olha Israel ali pequenininho, entre os dois reinos. Ou seja, se alguém vai lutar contra o Reino do Sul, vai ter que passar por Israel. Se alguém vai lutar contra o Reino do Norte, vai ter que passar por Israel. Ou seja, Israel está sempre numa situação de muito perigo. Sim. Entre as guerras. Sim, pastor. Apenas para orientar quem está assistindo conosco, Israel é a partezinha laranja, entre o vermelho e o azul. Isso, ali é Israel. Ali, exatamente como o pastor disse, ele é a ponte de passagem para um lado atacar o outro. Exatamente. Então, aliás, quando eu fiz isso aí foi feito à mão, eu que fiz esse mapa aí. Gostei. O senhor pode ser muito próspero trabalhando nessa área. Seria bom, né? Então ali, Israel, eu esqueci de colocar Israel ali. Mas é interessante nós notarmos esses detalhes, porque Lisímaco e Cassandro, eles não prosperaram. Por que não prosperaram? Porque eles se acomodaram naquilo que receberam e ficaram por ali. Mas eles vão sofrer ataques mais tarde, é evidente. Agora, o Seleuco, ele sempre vai procurar estabelecer uma disputa com Ptolomeu, né? Ptolomeu Sóter, primeiro Sóter, que era um general. Aquele Seleuco I Nicator, que está lá no vermelho, aquele também foi um general de Alexandre, Cassandro e Lisímaco. Agora veja aqui, no versículo 3, fala assim: depois se levantará um rei valente que reinará com grande domínio. Esse é Alexandre o Grande, está no versículo 3. Né? No versículo 4, diz que o seu reino será quebrado. Sim, o 3 e o 4 falam de Alexandre. Fala de Alexandre, o 3 e o 4. Então, é interessante nós sabermos que o versículo 3 e o 4, ele está falando de Alexandre, mas o seu reino será quebrado. Por quê? Nós vimos lá no capítulo 8 que o bode com um chifre só, ele vem contra o reino da Pérsia e ele acaba com o reino da Pérsia, mas o chifre dele é quebrado. É quebrado. Então, se é quebrado, o que acontece? Acontece que quebrou, mas quebrou porque Alexandre contraiu uma doença grave, né? Alguns dizem que é cirrose, outros dizem que é aquela doença, agora vai me... Sífilis.
Não. Sífilis também. Sífilis, mas mais provável agora, com toda a tecnologia, é que seja Guillain-Barré. 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 Sim. É mais provável Sim. que tenha sido a Guillain-Barré. Então, uma doença degenerativa que ele pôde só dividir o reino e acabou falecendo muito cedo, né? Sim. Aí, então, nós podemos ver os Ptolomeus e os Seleucidas, né? O reino ptolomaico, o império ptolomaico e o império Seleucida, que evidente vem de Seleuco, né? Então, esses daqui, vai do versículo 5 até o 20, nós vamos ver esta disputa entre esses generais, né? Então, começa falando, né, que eles tentam fazer se aliar, e a filha do rei do sul vem ao reino do norte. Ela vai ao reino do norte para quê? Para tentar fazer um tratado. E ela estabelece lá, ela consegue de alguma maneira, mas o combinado, para que esse tratado fosse feito, o combinado era que o imperador do Reino do Norte. Do Reino do Norte se divorciasse da esposa para se casar com ela. Com essa rainha do Reino do Sul. Do Reino do Sul. Então foi feito isso, foi feito esse trato, e aí ele realmente, vamos dizer assim, separou, desprezou a sua esposa, né? Ele separou, se divorciou de Laodice. Laodice era a esposa de Ptolomeu, deixa eu ver aqui, Ptolomeu III Evergeta. Então veja, Ptolomeu III, perdão, irmãos, Ptolomeu III Evergeta era irmão de Berenice. Acontece que Berenice se casa com o rei do Laodice. Laodice era a esposa, mas Berenice, ela foi fazer o tratado. E para fazer o tratado, a exigência era que ele se divorciasse, se separasse de Laodice. Então o que aconteceu? Ele se separou de Laodice e Berenice casou com Berenice. Só que Laodice não aceitou muito bem essa história. Ela foi e matou os dois. Ela matou os dois, matou tanto o esposo, né, o Antíoco II Teos, e ele casou-se com Berenice. Agora, essa morte, essa separação, essas coisas, essas intrigas que aconteceram por todo o capítulo 11. Por isso esse capítulo 11, ele é muito detalhista. É um capítulo que tem muitos detalhes, muitas coisas importantes que acontecem, né, nesse capítulo. Inclusive, pastor, essa é uma das causas, eu estou aqui com os 45 versículos do capítulo 11, e essa é uma das causas da crítica bater tão forte em Daniel, porque eles se recusam a acreditar que um profeta do século V conheça a esse nível de detalhe o que vai acontecer lá no século IV ou III, lá na frente. Bem lá na frente. Ou seja, né, eles, principalmente a alta crítica, né, eles falam que é impossível uma coisa dessa. Uhum. Como um profeta pode prever detalhes como o de Berenice e Laodice? Né? Como ele pode prever essas coisas? Mas acontece, o que ocorre é que Deus sabe todas as coisas. Esse profeta que sabia com detalhes essas questões políticas do século III,
esse não é o mesmo que viu o Messias É o mesmo. entrando em Jerusalém? É o mesmo, né? E o Messias entrou em Jerusalém? Entrou em Jerusalém. Então por que eles não acreditam? Eles não acreditam porque Porque não querem acreditar. não querem acreditar. Ou seja, o pecado fala mais alto. Essa é que é a verdade. Porque o Messias vai entrar em Jerusalém 3 séculos depois. Depois, bem lá na frente. Então, o que é que impossibilita Daniel de falar com autoridade sobre algo do século 3, se ele vai falar com autoridade de algo, com detalhes de algo, 3 séculos depois? Muito depois. Quer dizer, é um homem... Primeiro que Daniel, como nós vimos aqui já, é um homem de Deus. Sim. É um homem extraordinário, que tinha intimidade com Deus. Sim. Né? Agora, como ele tinha intimidade com Deus e conversava com anjos, então os anjos vinham dar notícia para ele. Ele conversou até com Miguel. Olha só. Os anjos, inclusive Deus ordenava os anjos para ir conversar com ele. Para conversarem com ele. É a pessoa ter muita autoridade com Deus. Muita autoridade. E ele era muito amado, né? Ele era muito amado Sim. por Deus. Então, o que acontece é que nesse contexto todo, é mais fácil, se eu quero me justificar o meu pecado, então eu tenho que falar alguma coisa, encontrar alguma falha. Por quê? Porque senão eu teria que crer em Deus. Só lendo o livro de Daniel, eu já teria que crer em Deus. Né? Então, como eles não querem crer, eles falam, não, isso daí é muito detalhe, são muitas guerras, muitas intrigas, que é impossível um homem que viveu 100, 200 anos antes ter previsto isso acontecer. Mas acontece que esse homem, eu só quero enfatizar isso para você que é cristão e às vezes fica na defensiva. Ah, será que Daniel foi profeta ou foi historiador? Será que ele escreveu o que ele viu antes ou escreveu o que ele viu depois que aconteceu? Eu quero lhe informar, lembrar que no capítulo 9, Daniel vai dizer o dia em que o Messias vai entrar em Jerusalém. Então, se ele sabe o dia, dentro de 360 dias no ano, ele informa o dia em que aquele homem vai entrar em Jerusalém. O que custaria a ele saber coisas anteriores a isso? Nada. Porque Deus é onisciente, Deus conhece tudo, Deus sabe todas as coisas. Então, por amar Daniel, Deus mostrou, revelou muita coisa para Daniel. Né? E nós mesmos, que somos servos de Deus, quantas vezes Deus fala conosco e nós pensamos que é um pensamento nosso? Sim. E nós acreditamos, eu pensei isso, como eu sou inteligente, que nada. Não é porque nós merecemos ou porque somos inteligentes ou temos sabedoria. Muitas vezes é porque Deus fala conosco, usa a nossa inteligência, usa a nossa sabedoria, usa a nossa mente, mas ele vai usar dentro daquilo que a pessoa se dispõe a conhecer também. Sim. Ele não vai usar uma pessoa que não quer saber de nada. Sim, e nem nós cristãos ficamos indignados porque alguém duvide. As Escrituras nunca pretenderam se impor pela força. E isso é louvável nas Escrituras. Ela é escrita sempre com um convite a crer e não uma imposição a crer. Então você, é claro, é livre para pensar da forma que queira. O que estamos falando aqui é que a profecia de Daniel das 70 semanas é específica em falar que do capítulo 2 do livro de Neemias se contaria 483 anos e completados lá, desde a contagem do dia
do capítulo 2 do livro de Neemias até a vinda do Messias, 483 anos, quando esse dia completasse 480 anos, fizesse aniversário, o Messias entraria em Jerusalém. Temos o registro do Novo Testamento de Jesus entrando em Jerusalém nesse dia. Então, nós não estamos supondo que Daniel é profeta. Nós estamos afirmando que ele é e te convidando a fazer a contagem no calendário judaico e ver se isso ocorreu ou não. Eu já fiz essa conta, pastor. Eu também. E bateu direitinho. Também já fiz. É corretíssimo. Aliás, né, tudo que nós sabemos, tudo que nós temos, tudo que nós vemos, tudo que nós conhecemos, vem de Deus. Sim. Né? Então, existe uma fonte. Essa fonte é Deus. É Deus. Que usa os seus servos para falar conosco. Há mais alguma coisa, pastor, do capítulo 11? Assim, eu queria pedir a Ângela. A Ângela está no café. Não, antes pode ser? Pode. Vamos colocar então. É o 3, é o gráfico 3, se for possível. Só que vai esse gráfico aí, isso, vai até... É um gráfico animado, aí, pastor. Só até aí, que senão pula. Esse gráfico, ele é animado porque para dar aula... Vai entrando... e aí a gente vai comentando, vai mostrando no livro, né? Então, veja bem, ali, nesse gráfico que os irmãos estão vendo aí, tem os reis do sul e os reis do norte. Os reis do sul é do Egito, os reis do norte são da Síria, né? E nós temos, para começar, Alexandre o Grande, que era um só imperador, que conquistou tudo da sua época, conquistou o mundo da sua época, né? E depois nós temos Ptolomeu I Sóter, que era um general de Alexandre, e temos Seleuco I Nicátor. Se vocês repararem nesse gráfico, tem o versículo, tem o texto bíblico onde é citado Ptolomeu I Sóter, por exemplo, em Daniel 11, 5. Seleuco I Nicátor, Daniel 11, 5. Então, essas passagens são os textos que nós estamos vendo aqui, são os reis, tanto do norte como do sul, e eles entrando em combate direto. Sim. Então, esse combate é algo que Deus mostrou. E por que Deus fez questão de mostrar esses detalhes para nós? Porque, irmãos, nós estamos vivendo agora o fim dos tempos. Nós estamos vivendo um tempo em que o livro de Daniel vai ser aberto ao entendimento da humanidade, ao entendimento tanto da Igreja de Cristo como dos judeus. Sim. É um livro que vai ser aberto ainda, principalmente ao povo judeu. E se nós formos observar, quando Antíoco IV Epifânio, que é o último rei ali no gráfico da Síria, né, do norte, esse homem ele entra, invade Jerusalém, ele invade o templo, ele faz oferendas. Primeiro, ele coloca uma imagem de Zeus dentro do templo judeu. Aí ele faz sacrifícios de porcos no altar do templo de Deus. Ou seja, Antíoco IV Epifânio, e você tem ali a referência, Daniel 11, 21. O Epifânio é o único que está citado no capítulo 12.
todos os outros transcorrem no capítulo 11, aquelas guerras de que o senhor falou. Verdade. E Epifânio vai entrar no 12. No 12. Tal é a importância, não por mérito, porque esse sujeito não tinha mérito algum. É uma importância negativa, a citação é negativa, mas ele terá influência sobre a nação de Israel. A nação de Israel. Por quê? Porque a nação de Israel, ela vai sofrer, não com Antíoco Epifânio, mas ela vai sofrer com o anticristo, que é uma sombra, uma figura, né, do anticristo. Sim, Epifânio é a sombra, a figura do verdadeiro anticristo. Do verdadeiro anticristo. Sim. Ou seja, tudo que esse homem fez de ruim, todas as coisas que ele profanou, aquilo que ele invadiu o templo, ele fez uma coisa horrível ali, e também com o povo de Israel, Sim. Porque ele odiava Israel. Ele tinha um ódio mortal de Israel. Com os sacerdotes, ele foi uma praga, ele foi um verdadeiro anticristo. Inclusive, ele colocou um sacerdote pagão dentro do templo para fazer os sacrifícios. Ele profanou o templo e a religião judaica de todas as formas que podia ser profanada. Porque ele profanou o templo, profanou os objetos do templo, profanou o sacrifício, profanou o sacerdócio, profanou a cidade de Jerusalém, trazendo uma série de construções helênicas e tornando Jerusalém quase que uma capital grega. Exato. Enfim, ele fez de tudo o que podia para que a fé judaica fosse profanada de alto a baixo. Interessante, pastor, que Antíoco Epifânio, ele persegue o povo de Israel. Ele nutre um ódio pelo povo de Israel. E isso também é uma figura, é um símbolo daquilo que ocorrerá com o anticristo. Sim. Porque o anticristo, ele vem exatamente com esse ímpeto contra tudo que se chama Deus, contra tudo que expressa a divindade do nosso Deus, que é maravilhoso, sempre foi e sempre será. Então, Sim. Antíoco Epifânio, ele é uma figura maligna, uma figura do mal, mas ele é importante. Ele é importante por quê? Porque ele vai trazer a referência daquilo que será o anticristo. Sim. Então, estudar Antíoco Epifânio também é importante para nos... porque ele nos oferece, acaba nos oferecendo, ou melhor, Deus nos oferece, e que nós possamos conhecer aquilo que virá no futuro próximo, que já está por acontecer. Pastor, será que eu estaria errado em ter a visão de que Antíoco Epifânio acaba sendo uma grande referência da exatidão profética bíblica? Porque, veja, o senhor com razão está colocando que ele é a sombra do anticristo que vem. Ora, se ele foi predito e veio e fez o que fez, e ele é o tipo, é a sombra, é a referência do outro anticristo, isso não me inclina a acreditar que, se o primeiro, o que é a sombra, o que é a figura, de fato cumpriu tudo que foi previsto profeticamente. Então eu tenho que confiança de dizer, com o outro acontecerá, porque ele está dentro da mesma visão profética. Quando eu olho para um, eu enxergo o outro. Exatamente. É isso. Por isso, o servo de Deus nunca é pego de surpresa, né, pastor? Sim. Não existe surpresa. Por quê? Porque Deus nos ama. E por nos amar, Ele quer que nós conheçamos, que a gente saiba o que virá,
que a gente saiba o que vai acontecer. Então, veja, Antíoco Epifânio, ele traz para nós essa visão de como será o anticristo, mas só que de uma forma muito piorada. Assim. Muito piorada. Por quê? Porque a palavra de Deus diz que, aliás, no capítulo 12, né? Que nunca houve e jamais haverá um tempo como o do anticristo. Sim. Não Para houve, Israel. jamais E também Jesus vai refletir isso no seu sermão profético com a mesma visão, o mesmo sofrimento. Eu creio que Jesus sofreu para dizer isso. Na minha mente, desde criança, eu sempre entendi Jesus dizendo isso com dor, com sofrimento, porque ele sabe o que o povo dele vai passar e ele sabe o que o mundo vai experimentar. Já que o mundo rejeitou Deus, o mundo vai experimentar o que o mundo quer experimentar. E eu penso que Jesus disse isso com dor. Com dor. Agora eu imagino, pastor, Daniel. Sim. Imagina Daniel sabendo tudo isso. A dor desse homem. A dor desse homem também de saber o que virá ao seu povo. E sabendo que o povo dele poderia ter evitado isso tão somente cumprindo os preceitos do seu Deus e se recusou a cumprir. Então, no coração de Daniel tem essas duas convicções. Não precisava ser, mas o povo quis. Mas o povo quis. E ele orou, ele pediu a Deus. E a nossa sociedade, que a gente sabe o que vem, não precisava passar, mas me parece que a nossa sociedade quer isso. Quer e luta por isso. E até luta por isso, até defende. Até defende. Por exemplo, a justiça, né? A justiça que deveria ser algo em favor dos menos favorecidos. Né? Não, a justiça se posiciona exatamente contrário a isso. Então, a injustiça que se está cometendo com os filhos de Deus, não só com os filhos de Deus, com qualquer pessoa na história humana, a injustiça é uma prova de que tem que haver a justiça divina. De que a justiça divina tem que ser executada. Tem que ser executada, porque senão, o que ocorre? Por exemplo, vamos supor que um determinado juiz, não sei quem, um determinado juiz resolva condenar uma pessoa correta, inocente, uma pessoa boa. Através de um processo claramente ilegal, vamos dizer. Ilegal. Quer dizer, um juiz, ele tem esse poder? Tem. Por hora. Por enquanto. Mas o juiz dos juízes julga pessoas e julga juízes. Então, a justiça será feita. Por quê? Porque aquele homem, aquela pessoa que foi injustiçada, se não existisse Deus, aquela pessoa morreria e estaria injustiçada. Sim. E o universo não faria sentido. Não mas como tem Deus e o universo faz sentido, a justiça final virá. Virá. Então, quer as pessoas acreditem ou não acreditem, tenham fé ou não tenham fé, essas pessoas passarão pelo juízo divino. Sim. Porque ninguém está vivo neste mundo só por viver. Sim. Nós estamos vivos porque Deus nos deu essa vida. Há um propósito na vida. Há um propósito. Então, se eu quero ser pelo menos um filho de Deus, eu tenho que buscar a justiça. Sim. Buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Amém. É o que nós temos que fazer, né? Pastor, estamos aí dentro do nosso tempo, mas podemos entrar no 12? Vamos entrar no 12, então vamos entrar no 12, porque não vai dar tempo de falar tudo do capítulo 11. Isso. Mas eu falo para vocês que nos ouvem, que têm nos ouvido, busque estudar esse capítulo 11, que ele é muito bonito, muito fantástico e vai trazer algumas revelações maravilhosas para a sua vida, tá? Amém. Então vamos para o capítulo 12, né, pastor? Sim. Capítulo 12 é um capítulo curto. Que aí já não é tão grande, é curto. É um capítulo curto, tem só 13 versículos. 13 versos. Né? E esses 13 versículos, eles
do capítulo 12, eles trazem algumas informações interessantes. Por exemplo, o capítulo 12, ele é o epílogo, ele é a conclusão daquilo que foi dito no capítulo 10 como introdução e no capítulo 11 como corpo. Desenvolvimento da mensagem. Da mensagem. Sim. Então o capítulo 12 é a conclusão. E qual é essa conclusão? Essa conclusão é a seguinte, até o versículo 4, possivelmente, foi o arcanjo Miguel ou o homem vestido de linho. Até o versículo 4, irmãos, nós podemos notar aí que ou foi dito, essas palavras foram ditas pelo arcanjo Miguel, ou foram ditas pelo homem vestido de linho, que não fala que é Jesus, mas nós podemos entender e interpretar que se trata de Jesus. E poderia ser também Gabriel. Né? Poderia ser Miguel, Gabriel, Jesus ou Gabriel. Mas no versículo 1 faz um alerta aí, e naquele tempo se levantará Miguel. Então Miguel é terceira pessoa, não poderia ser ou não deveria ser quem está escrevendo. Quem está escrevendo. Se levantará Miguel. Quer dizer, se vamos, aqui nós entramos nas hipóteses e aí complica, muita né? hipótese. Aí complica. É muita hipótese. Mas olha, naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, que se levanta a favor dos filhos do teu povo, Daniel. Do povo então, de Daniel. Não é Daniel que está escrevendo, mas Não. também não é Miguel. Podemos... Pela expressão do senhor, eu estou entendendo que o senhor acredita que pode ser Miguel. Eu acredito que pode ser Miguel, eu acredito. Tá bom. Mas não fecho questão, não. Amém. Não fecho. Porque esse negócio de fechar a questão é muito perigoso. Na Bíblia é sempre difícil. Sempre difícil. Que se levanta a favor dos filhos do teu povo, e haverá um tempo de angústia, qual nunca houve. Então veja que aqui já é falado que haverá um tempo de muita angústia. E o Senhor Jesus, lá em Mateus 24, versículo 21, vai falar exatamente essa mesma, como o pastor falou Sim. agora mesmo. Mateus 24, 21, é um tempo de muita angústia como nunca houve na história humana. Sim. Desde que há nação e jamais haverá. Ou seja, é um período que nós não podemos nem sequer comparar com o período de Antíoco Epifânio, ou o período de Hitler, que foi um período terrível também. E esse ponto que o pastor levantou é um ponto fundamental, na minha humilde opinião. Por quê? Se vai haver, Jesus pega a profecia de Daniel, que parece dirigir-se ao judeu, e a transforma numa profecia de alcance mundial. Não é o povo judeu que vai sofrer como nunca na história do mundo. É o mundo, é a humanidade. É a humanidade, mas também Israel. Sim, incluindo Israel. Só que Israel estará debaixo da proteção de Deus. Sim, né? Só que se eu colocar como parâmetro o que o judeu sofreu no Holocausto, a minha pergunta é, então, se Jesus disse que nunca houve um sofrimento como esse, eu devo entender que nem o Holocausto trouxe um sofrimento como esse. Sou obrigado a entender. Então, parece que o nosso mundo, como Paulo afirma de uma maneira maravilhosa, o nosso mundo dorme e não sabe o que lhe espera. E está pensando que vai ser bolinho e a coisa vai ser trágica. Terrível. Trágica. Terrível, terrível. Vai ser um tempo muito angustiante, de muito sofrimento, de muitas mortes, muita atrocidade, muito genocídio. Vai ser um verdadeiro genocídio, né? O verdadeiro genocídio ainda está por acontecer. As pessoas vão querer morrer, vão pedir a morte e não alcançarão. Por quê? Porque elas terão que passar por esse período, né? Sim. Então vai ser realmente um tempo de muita dor. Isso está em Marcos
em capítulo 13, versículo 19 também, que é o mesmo tema que Jesus está falando sobre no sermão profético. No sermão profético. Só que Marcos ele dá alguns detalhezinhos a mais, né? Agora veja que interessante nesse mesmo versículo 1. Livrar-se-á o teu povo, o povo de Daniel. Sim. Livrar-se-á o teu povo, todo aquele que for achado escrito no livro. Que teu povo é esse? O povo de Daniel. Por quê? Porque Daniel. O livro de Daniel todo é escrito com referência ao povo de Israel, ao povo, sim, na realidade, ao povo de Judá, ao povo judeu, né? Sim. Que era o povo do sul, né? Do sul que de fica Israel, ali naquele, isso. do território de Israel. Isso. E muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão. Ora, veja bem, esse povo é o povo de Daniel, e se acaso eles se converterem durante a tribulação, seus nomes serão escritos no livro. Mas se eles não se converterem, eles não alcançarão, por não terem seus nomes escritos no livro da vida, eles não alcançarão a salvação que o Senhor Jesus proporciona. Por quê? Porque Jesus, quando ele fala lá no sermão do monte, lá no sermão, escatológico, ele fala, né, que ali, agora, pera lá, deixa eu voltar ao meu raciocínio aqui. Sim, deu uma escapulidinha. Deu uma escapulida aqui. Então, não, o senhor estava se referindo a serem salvos aqueles cujo nome está escrito no livro. No livro. Isso está no verso 1 de Daniel 12. No verso 1, exatamente. E Jesus vai refletir isso novamente, e João vai refletir isso novamente em Apocalipse 20. Também, exatamente. Tal é a importância desse assunto. Por quê? Porque Jesus está falando sobre este evangelho do reino, não é evangelho da salvação. É este evangelho do reino. Por quê? Que durante a tribulação vai ser pregado o evangelho do reino e não o evangelho da salvação. Porque durante a tribulação, findando a tribulação, o que vem na sequência é o reino. Então as pessoas têm que ter uma expectativa, as pessoas têm que ter uma motivação. Espera lá, mas se eu fizer tudo isso aí, o que eu vou ganhar com isso? Né? Então as pessoas, elas têm que ter um vislumbre de um reino que está para chegar a qualquer momento. É uma preocupação que encontramos em Pedro, na primeira vinda ainda de Jesus, quando Pedro diz a Jesus, sem nenhuma modéstia, ele diz, eis que abandonamos tudo e te servimos. E o que é que ganhamos com isso? E o que ganhamos com isso? Eu gosto de Pedro. Pedro é aquela pessoa que se algo estiver errado você saberá, se algo estiver certo você saberá, porque ele não faz segredo. Ele não guarda segredo. Do que ele está pensando. Mas é interessante, né? Porque é algo que realmente acontece. O ser humano, ele tem essas debilitações, essas confusões mentais, sim, tudo causado por causa do pecado. Sim. O pecado, ele destrói a mente. Por exemplo, o jovem se droga, quando ele se droga, ele está destruindo a sua mente. A pessoa fuma, o cigarro está destruindo a sua mente. Ou seja, qualquer vício acaba afetando a mente da pessoa. Penso que lá em 2 Coríntios 4,4, Paulo está tratando disso quando ele fala o diabo, o Deus desse século, cegou o entendimento. Cegou o entendimento. Há vários tipos de cego, mas aquele que não adianta o senhor ficar insistindo, freie esse carro porque tem uma parede na sua frente e ele é cego do entendimento. Não adianta o senhor repetir. Ele vai continuar acelerando o carro. Ele não vai entender. E mesmo se ele sobreviver a uma pancada a 120 por hora com uma parede, ele vai dizer, o que aconteceu? E você entende que ele é cego de entendimento. Cego, não adianta falar com ele. Não adianta.
Às vezes, pastor Eduardo, eu converso muito com católicos, espíritas, de outras religiões, né? Sim, de Eu várias converso com essas pessoas e eu vejo a dificuldade. Como é difícil você falar para uma pessoa, por exemplo, que é idólatra, que ela está errada na idolatria. Sim, é. Como é difícil, porque a pessoa ela está com o seu entendimento cegado. Ela não consegue enxergar, ela não consegue visualizar. Então, mesmo quando nós expomos o evangelho para a pessoa, quando nós falamos de Cristo para essa pessoa, ela ficou de tal forma cegada de entendimento, que ela não consegue compreender. Deixando claro para quem está nos acompanhando que não estamos fazendo a crítica da religião, nosso programa não se dedica a isso. Mas estamos falando dessas coisas. Vamos colocar ou a Bíblia, ou uma receita de bolo, ou uma receita de um remédio. Do que é que nós estamos falando? Da Bíblia. Essa ou aquela outra religião. O que é que você segue? Eu sigo a Bíblia. Ok. O que é que está escrito aqui? Aí ali na Bíblia está escrito é verde. Aí a pessoa olha para aquela passagem, está escrito é verde. Ela diz, aqui está escrito que é vermelho, eu entendo que é vermelho. Isso é cegar o entendimento. Vamos passar para a receita do bolo. Está escrito ali, coloque uma pitada de sal, a pessoa vira uma colher de sopa. Vamos para outra receita do remédio. Tome um comprimido de 6 em 6 horas. Eu estou com dor de cabeça, vou tomar 4. Isso é ter um entendimento cegado, porque não é que eu estou fazendo a crítica da religião, é que a pessoa diz que está seguindo a Bíblia. Mas na Bíblia está escrito, vá para a direita. Ele diz que está seguindo a Bíblia, mas ele vai para a esquerda. É disso que estamos falando. Não estamos entrando no mérito de nenhuma religião. Estamos falando de ler a Bíblia, estar escrito tal coisa é idolatria. Eu estou fazendo exatamente aquela coisa. E dizer, não, eu não me sinto fazer idolatria. Mas está escrito que fazer aquela coisa é idolatria. Então a pessoa ela tem que ter esse entendimento. Por quê? Porque a pessoa, se ela fica apegada à tradição familiar, se ela se apega à tradição, minha avó era assim, meu bisavô era assim, minha mãe era assim, mas você é uma pessoa. Então, o que você vai decidir é você que decide. Não é a tua bisavó que vai decidir por você, nem a tua avó, nem a tua mãe, nem teu pai. Quem vai decidir por você é você. Ou você segue aquilo que Deus quer que você siga, ou você fica perdido naquilo que te passaram. E esse eu acho que é o ponto principal de Daniel 12, porque é a obediência à palavra, às Escrituras, que vai me levar a ter o nome escrito no livro. Por isso estamos insistindo nesse ponto. Tudo que Daniel falou profeticamente por 11 capítulos vai conduzir ao capítulo 12, verso 1. Vem por aí um tempo de grande angústia, mas se você tiver o seu nome escrito no livro, ou seja, se você obedece com cuidado os preceitos da palavra de Deus, estas coisas vão passar com o mundo, mas você vai ficar, vai permanecer. Agora, se você não entrar na condição de ser escrito o seu nome no livro, ou seja, se você não obedece às Escrituras, resta para você grande sofrimento. E a palavra de Deus está dizendo com todas as letras, entenda. Entenda isso, não sofra. Não sofra gratuitamente. Se há uma previsão de que só serão salvos aqueles cujo nome está escrito no livro. Pastor Ademir, e como se escreve o nome do livro? Obedecendo a palavra de Deus. Simples. É muito simples. Basta você observar aquilo que Deus quer para a sua vida. Você estuda, lê a Bíblia, busca alguém que tenha um pouco mais de conhecimento do que você,
para ter esclarecimentos, né, pastor? E aí, conforme você vai aprendendo, a sua mente vai se libertando das amarras do diabo. Sim. Vai te libertando das amarras do maligno que quer te prender nele, a ele. Né? Vai tirando a venda dos olhos. E a pessoa fala, meu Deus, é verdade. Aqui está previsto em Êxodo 20 que eu ter esse tipo de adoração que eu estou tendo desagrada a Deus. Aí cai aquela venda dos olhos. Né? É o que eu estou fazendo. Eu estou fazendo uma coisa assim com muito carinho, né? Com uma veneração, todo respeito ao sentimento da pessoa. Mas aos poucos, à medida que ela lê a palavra de Deus, ela fala, não, espera, a Bíblia está dizendo que exatamente essa posição que eu estou aqui, ajoelhado diante dessa imagem, é o que a Bíblia diz justamente que eu não posso fazer. Que eu não posso fazer. Então é aí que se faz ou não se faz a vontade de Deus, Sim. Né, pastor? Agora, pastor, no versículo 4, eu pulei alguma coisa aí? Não, é que nós estamos com bem pouquinho tempo. Pouquinho tempo, então vamos lá. No versículo 4, é dito assim, e tu, aí já usa uma outra, a segunda pessoa, né, do singular. Sim. E tu, Daniel, encerra estas palavras e sela este livro. Até o fim do tempo, muitos correrão de um lado para outro, de uma parte a outra. Isso aqui é interessante nós meditarmos, e o conhecimento se multiplicará. As pessoas vão correr muito. Daniel, ele não tinha avião na época dele. Não existia avião. Também não existia carro, automóvel. Então, ele coloca, as pessoas vão estar correndo de um lado para o outro. E ele vê isso, ele vê. Mas ele não tem discernimento porque ele não conhece porque é tecnologia. É tecnologia. Por exemplo, o conhecimento se multiplicará. Ele não conhecia celular, computador, mas ele está falando que o conhecimento vai se multiplicar. E essas coisas nós já estamos vendo. Nós já estamos contemplando que o homem, em termos de conhecimento, está crescendo muito. Mas também esse conhecimento precisa ser tomado um certo cuidado, porque não adianta eu ter o conhecimento, mas o conhecimento errado. Se eu tenho um conhecimento errado que alguém passou para mim e eu aceitei aquilo como verdade, eu estou errado. Por quê? Porque aceitei uma mentira no lugar da verdade. Sim. Né? Sim. E no versículo 5, então ele fala, né? Então, eu, Daniel, agora passa para a primeira pessoa. Eu, Daniel. 4 e tu, Daniel. Tu, Daniel. 5 e eu, Daniel. Entende? Então, quer dizer, aqui nós podemos ver a mudança da pessoa que está falando para Daniel fazer, como ele deve fazer. E no versículo 5, eu, Daniel, olhei e eis que estavam em pé outros dois, de um lado, à beira do rio, e o outro do outro lado, à beira do rio. Ele está dizendo a respeito dos anjos, né? E ele disse, olha só, e ele disse ao homem vestido de linho, que estava sobre as águas do rio, quando será o fim destas maravilhas? Quando será o fim destas coisas? Né? Ele queria saber. Veja só, o homem vestido de linho que estava sobre as águas do rio. Quem estava sobre? Porque de um lado tinha um anjo, do outro lado tinha outro anjo. E tinha um homem vestido de linho que estava sobre as águas. Sobre as águas. Ou seja, irmãos... Eu conheço um que anda sobre as águas. Que anda sobre as águas. O senhor conhece um? Eu conheço. Eu conheço um. E é maravilhoso, né? A gente Glória. saber de quem se trata aqui. Mas para a alta crítica, não está falando de Jesus aqui, não. Era um OVNI. Verdade. Então, veja, o texto... uma outra coisa importante que eu acho quando diz aqui, o teu povo, Daniel, se livrará. O teu povo vai ficar liberto. Nesse período, o teu povo vai se isentar.
O que ele está dizendo aqui? Olha só, o sol vai escurecer, Zacarias 14, 7. Os céus e a terra serão abalados, Isaías 24, nesse período, hein? Tudo Sim. nesse período. Sim. Como a igreja poderá passar por tudo isso? A pergunta que eu faço. Por quê? Os céus vão ser abalados, o sol vai escurecer, não vai ter brilho. As estrelas do céu vão se enrolar como se fosse um pergaminho, como diz lá em Apocalipse. Sim. Agora, como isso pode... o preço que Jesus pagou por sua igreja, ele pagou para que as pessoas, para que a sua igreja não passasse por isso. Foi pago um alto preço, não foi um preço qualquer, foi o preço do Filho de Deus, do sangue do Filho de Deus. Então a igreja não pode passar por esse terrível período, né? E o das obras também, o livro da vida, que ele diz aqui, tudo isso aqui nós precisaríamos falar com mais detalhes, né? Mas o importante é isso. Você tem o homem vestido de linho que está te observando. Que anda sobre as águas. Que anda sobre as águas. E tem outra. Quando nós partirmos deste mundo, ou pela morte ou pelo arrebatamento, quando nós partirmos deste mundo, um anjo do lado de cá estará ali e o outro do outro lado, para que nós atravessemos esse rio. Nós vamos ter que atravessar esse rio, porque o último inimigo a ser vencido é a morte. E nós vamos ter que atravessar esse rio. Mas sobre as águas do rio está Jesus Cristo. Sim. Então você vai atravessar porque você tem Jesus Cristo. Quem não tem Jesus Cristo não consegue atravessar esse rio. Como faz para atravessar o rio? Como vai fazer? Como você vai nadar do Brasil até a Europa? Eu quero lembrar aos irmãos que Pedro não atravessou. Não. Não, o homem que anda sobre as águas teve que estender a mão puxar e dizer para ele: homem, tua fé foi muito pequena. Muito pequena. Por que duvidaste? Né? Então não duvide. Não. Jesus Creia vai em permitir Jesus. isso. Então veja, e depois no versículo 7, nós temos ali, ele fala, né? Jurou por aquele que vive eternamente. Aqui, nesse aspecto, aquele que vive eternamente, o homem que está sobre as águas do rio, ele levanta as duas mãos aos céus e jura por aquele que vive eternamente. Só que os céticos, a alta crítica diz, não pode ser Jesus, aí não é Jesus. Por que não é Jesus? Porque Deus não pode jurar por outra pessoa qualquer, a não ser por ele mesmo. Ou seja, né, então ele diz que não pode ser Jesus, só que é um erro grosseiro que se comete. Por quê? Porque Jesus está falando para aquele que vive eternamente, que é ele mesmo. Sim. Ele está jurando por ele mesmo. Quem diz que ele não está jurando por ele mesmo? Ele está jurando por ele mesmo. Uma vez que há três pessoas na divindade, uma pessoa das divindades poderá jurar pela divindade, porque isso não a diminui de maneira nenhuma. De forma alguma. Aliás, os três são um, né? Não tem Sim. como. São três pessoas, mas em mesma substância, em mesma essência, em mesmo pensamento. Então, nada impede que uma das pessoas da divindade jure pela divindade, porque está jurando por si mesmo. Por si mesmo, exatamente. Então, quer dizer, a alta crítica, eles ficam buscando pelo em ovo, na realidade, né? Sim. E para finalizar, pastor, porque eu sei que o nosso tempo já está... Já foi. Já foi, né? Vamos para o versículo 13. Tu, porém, Daniel, vai até o fim, porque descansarás e te levantarás na tua herança no fim dos dias. Maravilhoso. Que maravilha. O que isso pode significar? Isso pode significar que Daniel pode ser uma das duas testemunhas do Apocalipse, que lá fala das duas testemunhas que estarão no período da tribulação
testificando, testemunhando sobre o reino de Deus, a salvação, Jesus Cristo. Então, Daniel pode ser uma dessas testemunhas. É um candidato. É um candidato, assim como Moisés, como Elias, como Enoque também, sim. exatamente. Eu penso que ali os teólogos e o povo geral têm se inclinado mais para Moisés e Elias. Moisés e Elias. Mas eu já vi uma corrente muito forte também procurando colocar Moisés e Enoque. E Enoque, porque não morreram, né? Sim. Não, Elias e Enoque que perdão, não Elias experimentaram e a Enoque. morte. Verdade. Agora, Daniel também não se sabe sobre a morte de Daniel. Sim, não está registrado. Não está registrada a morte de Daniel, né? Mas é isso, eu espero que os irmãos tenham Maravilha. gostado das nossas apresentações aqui. Nossos encontros aqui, porque nós gostamos. Nós Esperamos gostamos. que vocês tenham gostado. Nós gostamos, eu espero que vocês tenham apreciado, tenham aprendido e tenham gostado daquilo que ouviram. E se não entenderam, voltem aos vídeos anteriores e ouça de novo. Sim. E dá uma curtida para nós também. Sim, com certeza. E se não concordaram, é claro, nós somos humanos, nós falhamos, nós erramos. Verdade. E admitimos isso previamente já. Não vou admitir lá se alguém me perguntar, mas isso e aquilo, pastor Eduardo, e lá eu vou dizer, errei. Não. Admitimos previamente que a nossa mente é falha e que erra. Mas o objetivo é trazer a análise do livro de Daniel para o dia a dia daquele que assistir a esse programa. Seja para concordar conosco, para discordar, para buscar um pouco mais. Mas se conseguimos trazer a tua atenção para o livro maravilhoso de Daniel, penso eu, pastor, não sei, que a posição do pastor. Para mim, se quem assistiu o programa falou, não concordo com esse pastor Ademir aí, não concordei com o pastor Eduardo, vou ler o livro de Daniel porque eu vou tirar minha própria conclusão. Pronto, ótimo. Você está no lugar que a gente gostaria, diante da palavra de Deus, na posição dos bereanos. Não é porque foi o pastor Ademir que falou, eu quero comprovar ali na Bíblia se essas coisas são assim mesmo. Lucas diz que esse é o correto e você está correto em fazer isso. Eu quero pedir licença para apresentar ao pastor Ademir, que já sabe, sua esposa Cleide, que está aqui, Ângela e Paulinho, que estão ali nos dando todo o apoio técnico e tem nos dirigido e tem nos abençoado. Eu e a minha esposa, a partir desse próximo domingo agora, dia 22, às 5 horas da manhã, vamos com o nosso carro, levando o nosso filho para João Pessoa, a capital da Paraíba, para residirmos lá. Nossa mudança já foi. Nós estamos fazendo os últimos ajustes no apartamento para alugá-lo e nós vamos, se Deus quiser, morar em João Pessoa e temos pedido a Deus que a partir dali nos direcione para o que Ele deseje naquele lindo estado e naquela linda capital que é João Pessoa. E é ao mesmo tempo uma felicidade para nós e uma tristeza. Uma felicidade porque é um sonho persistente em nosso coração. Nós conhecemos João Pessoa juntos e eu gostei demais da capital. Nós nos sentimos muito felizes em João Pessoa, gostamos demais de diversos aspectos da cidade, nos identificamos com aquele lugar e estamos de mudança para lá. Isso implica em que esse programa, esse programa aqui em que estamos, é o último programa Conversa Teológica com a participação do pastor Eduardo. O programa Conversa Teológica é um programa pertencente à Igreja O Brasil para Cristo no Mandaqui e ao canal Mandaqui Online. O pastor Eduardo é alguém que
durante este tempo, estes anos, tem se dedicado a cumprir uma função, um papel aqui, que é direcionar mensagens, que é trazer convidados com qualidade para edificar a sua vida. Então, o pastor Eduardo é um ser humano, é uma pessoa, mas a estrutura, essa estrutura maravilhosa, que tem o Manhã Manda Aqui, que tem a programação da tarde, ela permanece, e eu espero de coração que você continue na segunda, na terça, na quarta, em todos os dias da semana, acompanhando esse canal maravilhoso que é o Manda Aqui Online, que tem programações de edificação. Recentemente agora, esta semana passada, eu vi um vídeo de uma pessoa ministrando teoricamente a palavra de Deus, e ali, nesse teórico de ministrar a palavra de Deus, a pessoa está fazendo uma diferenciação entre Chaves e Kiko, e apresentando isso para uma igreja se alimentar. E eu, com tristeza, vi que muita gente ali na igreja deu glória a Deus por isso. Eu não acredito que o programa Manda Aqui Online, o canal Manda Aqui Online, os seus programas não tenham falhas. O que eu estou tentando dizer aqui é que é uma programação em que se busca algo sólido, algo das Escrituras, algo espiritual, algo tradicional para dar para o povo. Porque por todo canto é Chaves, é Cebolinha, daqui a pouco a pessoa começa a falar com L no lugar de R, e no canal Manda Aqui Online você tem programação cristã de qualidade para assistir. E eu recomendo de todo o meu coração que você faça isso, que você acompanhe a programação. Eu vou sentir muita falta desta poltrona, dessas pessoas, de vocês, vou sentir muita falta dos comentários, de olhar lá. Eu vou, pastor Ademir, outro dia desse eu disse para o pastor Ademir, estava no começo ainda das nossas entrevistas, e eu vim, igual uma criança, irmão. Às vezes eu pareço muito sério e às vezes eu pareço muito criança. E eu falei, pastor Ademir, o senhor não sabe o que aconteceu. Que foi, pastor Eduardo? Não sei até se ele se assustou. Pastor Eduardo, pastor Ademir, o nosso programa agora, da outra semana, teve 1.700 visualizações. É mesmo? É mesmo, porque significa que o nosso trabalho no Senhor, conforme está escrito lá em 1 Coríntios, capítulo 15, verso 58, o nosso trabalho não é vão no Senhor. Glória a Deus. Porque é feito de cristãos para cristãos, de cristãos para não cristãos, mas sempre para apresentar Cristo, para apresentar algo sólido. Então, eu sou muito feliz de ter feito esse programa. Já disse a Ângela que ela me projetou, porque quanta gente me conhece hoje que não me conhecia, através desse gigante que é o pastor Vanderlei também, me chamou tantas vezes, pastor Vanderlei, pastor Elias, homens conhecidos em São Paulo todo e até fora do Brasil, e me chamaram para participação no programa, depois me possibilitaram esse programa aqui. Nos primeiros programas eu tremia, confessei para a Ângela, estou sem condição de falar, Ângela, não tenho condição de falar nesse programa. Mas eles confiaram e eu aqui estou entregando o programa de volta para a Ângela, para a igreja do Manda Aqui, muito feliz, pedindo perdão por alguma coisa em que me expressei mal e agradecendo de coração pela oportunidade e pela companhia de vocês. Falando como eu sempre falo nos programas e nas chamadas que eu fiz, eu desejo de coração que a gente continue se encontrando por aí nesse mundo do nosso Senhor. Amém. E que nós possamos um ser bênção na vida do outro. Eu gostaria de saber se alguém está Antes conosco. disso, posso falar? Ah, sim, pode, Ângela. Eu quero agradecer, não adianta, eu vou chorar de todo jeito. Sempre que eu me despeço do Senhor, eu choro. Mas eu quero agradecer esse período que o Senhor esteve com a gente.
Agora, quem está falando não é nem a diretora da programação, é a Ângela, sua ex-aluna, e alguém que lhe admira muito. Amém. O senhor trouxe um enriquecimento muito grande para a nossa programação. Amém. Todas as suas participações, tanto no Manhã Manda Aqui, quando a gente começou com esse quadro, Foi. e depois a gente transformou ele em programa, e depois, quando passou a ter esse programa semanal, e agora com essa participação aí especial do professor Ademir, vai ficar marcado para sempre aqui na nossa Manda Aqui Online, pode ter certeza. Já teve gente que veio conversar comigo, o pastor está indo embora, será que não dá para fazer um programa online onde ele está? Eu disse, gente, não tem condições de fazer online. O que eu desejo é que Deus continue abençoando o senhor, Amém. os seus passos, que Amém. onde o senhor chegar possa ser tão frutífero como foi aqui, Amém. possa Glória a marcar Deus. tantas pessoas como nos marcou aqui. E quero só deixar o Salmo 121, Oh, meu Deus. o Logo o versículo... meu preferido. Ô, Jesus, isso é confirmação de Deus. Pois hein? é, a partir do 5 que diz Desculpa, os... Ângela, Não, só tudo um parênteses bem pequenininho. Irmãos, eu decorei esse salmo com 7 anos de idade. Eu amo de paixão esse salmo. Então, o versículo 5 que diz: o Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra, a tua direita. O sol não te molestará de dia, nem a lua de noite. O Senhor te guardará de todo mal. Ele guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. E, como eu já disse ao Senhor, é alegria para o Senhor que está indo, alegria para quem vai lhe receber. Mas, como um pastor que a gente entrevistou hoje pela manhã, ele escreveu um livro que diz: alguns se vão, e o que fica? Então, para mim, o que fica são boas lembranças, muito aprendizado e uma saudade muito grande. E eu espero que a gente se encontre, né? Como o senhor disse, nesse Brasil, que Deus proporcione essa oportunidade da gente se reencontrar, porque o senhor marcou a minha vida. E como eu sempre brinco com as pessoas, o senhor fez igual aos sem terra, e invadiu meu coração. E está ali, e está morando de graça. Glória Que a Deus continue abençoando o senhor, a sua esposa, seu filho, aonde vocês chegarem, que sejam bênção lá, como foram bênção aqui para a gente. E desculpe aí a emoção. Muito obrigado. Pelo contrário, a emoção fala daquilo que o coração carrega dentro, né? E eu sou muito feliz ter a sua amizade, Ângela. Já escrevi isso na sua postagem. Quero deixar registrado no programa meu respeito, minha admiração. Não sei se foi o primeiro, não sei qual é a ordem que eu disse, mas assim que a Ângela apresentou a primeira coisa que ela escreveu, para eu dar uma olhada ali, eu li, eu falei: você escreve muito bem. Você é escritora e agora eu estou esperando que a Ângela escreva um livro para eu ter o prazer, o privilégio de fazer revisão, se ela assim entender, e certamente vamos nos encontrar muitas vezes, porque nós temos um trabalho que vai propiciar isso. E está carimbado esse compromisso que eu tenho com o senhor. Amém. Vai sair esse livro, em nome de Jesus. Pastor Ademir? Pastor Eduardo. Não, primeiro eu que tenho, desculpe, eu tenho que agradecer esse homem, porque é exatamente o que eu falei, né? Que eu me emocionei, teve 1.700 visualizações, porque essa conversa aqui, aparentemente simples, deu um boom na programação, né? Trouxe aí um público gigante. Então, pastor, não posso deixar de lhe agradecer efusivamente, agradecer de coração, agradecer com respeito pelo que o senhor fez para o programa, para a edificação da minha vida. Eu dou
palestras no livro de Daniel, mas aí à medida que ele ia mostrando um gráfico, outro gráfico, outro gráfico, outro registro, outro livro, eu falei, Senhor, eu vou ter que estudar mais para dar essa palestra. Mas é isso, é respeito. Tá? Muito obrigado, pastor, pela sua presença. Eu é que agradeço, pastor Eduardo. Foi uma alegria maravilhosa estar aqui, Amém. Trocarmos essas ideias sobre o livro de Daniel e sobre detalhes, né, que às vezes me escapa, mas não escapa do pastor. Então, eu pude aprender também, né, graças a Deus por isso. E eu gosto de ser aluno, sempre gostei de ser aluno, para aprender das coisas do Senhor. Então, eu te agradeço, pastor Eduardo, te agradeço por me dar alegria em estar aqui, em falar das coisas de Deus. Para mim é uma alegria, uma alegria. Meu coração só fica apertado agora, porque o pastor vai para uma terra distante, né? Porque é Brasil, mas é distante. E eu sei que a nossa amizade continuará. Amém. A nossa amizade vai continuar até na eternidade, viu, Amém. pastor? Ô, glória. Vai ter que me aguentar por toda a eternidade. E eu fico muito feliz por ter participado deste programa maravilhoso, de encontrar uma pessoa que conhece a palavra de Deus, que sabe do que está falando e que é humilde para aceitar outras ideias e opiniões. Isso me marcou. Amém. E eu vou carregar Amém. por toda a minha vida, porque o pastor realmente tem mais conhecimento do que eu. E tem sim. E foi humilde o suficiente para me abrir espaço, para me fazer falar das coisas de Deus. Eu agradeço de coração, pastor Eduardo. Amém. Então, essas são as nossas palavras de encerramento hoje. Eu não sei se nós temos pessoas conosco, porque o nosso programa caiu no Face e ficamos no YouTube só, né? E daqui a pouco, eu não sei se os irmãos repararam, se a Ângela reparou, aqui, daqui a pouco tocou o telefone durante a gravação. É porque, como a minha esposa não viu no Face, ela entendeu que não tinha começado o programa. Aí me ligou para saber, e eu estava no programa. A primeira coisa que eu fiz foi tirar o som e escrever aqui, espere, eu estou no programa. Mas temos o privilégio de ter pessoas conosco através do YouTube. Está conosco o Vicente Antunes. Meu querido, um grande abraço a você. Você é nota 10. Muito obrigado pela divulgação do trabalho. E aí, pastor, vamos comigo? Vamos. A Renata Batista Araújo. O Renato, perdão. Renato Batista Araújo. Foi meu aluno, um irmão em Cristo, uma pessoa maravilhosa. Amém. É um grande homem de Deus. Amém. A Karina Oliveira, também da comunidade Hebron. Ela foi também minha aluna, é uma pessoa encantadora. A nossa querida missionária que esteve com a gente aí todos os programas, nos acompanhando, a missionária Iria Pisani, lá de Roraima. Um grande abraço do tamanho do mundo, missionária, para a irmã, sua família, seu ministério, essa gente querida aí desse pedaço do Brasil. O irmão Francisco Garrido, que é o famoso Geninho, até decorei, Jesus. Já até decorou. O homem não perde um programa, está aí sempre com a gente. Sempre conosco. Glória a Deus. E tem aquele rapaz ali, eu acho que é novo, Pedro Renan Goulart. Meu filhão, graças a Deus, um homem de Deus. Amém. Tem um bom exemplo, né, no pai, na mãe. Graças a Deus. Muito obrigado a você que esteve conosco durante todo esse tempo, tanto em relação ao ano quanto em relação ao programa de hoje. Desejo que você tenha um 2025
muito abençoado, mas é claro, primeiro você tenha ainda esses dias de 2024 na presença do Senhor. E que 2025 venha com revelação, com entrega de Deus, com o novo de Deus, com a bênção do Senhor na sua vida. Você seja feliz, viva uma vida cristã, viva uma vida autêntica, assuma aquilo que você é, porque Deus tem grandes bênçãos para a sua vida. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo sejam com você e com sua família, e que em breve nós possamos olhar para o alto e ver que chegou a nossa hora da eternidade. Um grande abraço a você, meu respeito, minha admiração, a graça e a paz do Senhor Jesus, e até lá.